Bem-vindos ao Flash Desportivo aqui na Norte Litoral TV. Esta semana vamos falar com António Carlos, treinador da equipa de juniores do Varzim, que nesta fase da temporada está a disputar a manutenção na primeira divisão. A equipa poveira ocupa o quinto lugar dessa fase com 29 pontos, numa tabela que é liderada pela Oliveirense, quando faltam 10 jornadas para o final e em que descem 3 equipas. António Carlos, um treinador conhecedor do futebol de formação, está aqui connosco e vamos falar do comportamento da equipa de júniores do Varzim. António, obrigado por teres vindo ao Flash Desportivo. Eu que agradeço. Como é que está a equipa nesta fase decisiva da época? Está motivada para alcançar os objetivos que foram propostos. Obviamente que estamos a falar de futebol de formação, não é? Em que existe sempre aquelas oscilações, porque os miúdos nem sempre podem treinar ou nem sempre estão disponíveis, não é? Por razões escolares ou outras situações, não é? Mas de qualquer maneira sinto a equipa muito motivada. Essa motivação vem da fase anterior. Sim, de facto, quando nós chegámos a equipa não estava portanto, com aquela incutido aquele espírito de vitória, não é? Porque estavam com 6 jogos e 5 derrotas, não é? E um empate, mas depois quando a gente entrou, pronto, começou-se a ganhar e logicamente que o facto de ganhar traz motivação, não é? Tu pegaste na equipa ali à quarta, quinta jornada, penso eu. À sexta jornada, da fase anterior. Tinham 5 derrotas e um empate. Como é que encontraste a equipa? Como é que ela estava? É normal que uma equipa que não ganhe não podia estar muito bem, não é? Agora, o importante é dizer que havia qualidade e que havia trabalho e, logicamente, que quem deixou a equipa, não é? Que era o Luís, que é um amigo, não é? Não, se calhar não estava a ter sorte, não é? Porque isto no futebol, por vezes podemos trabalhar, ter os melhores métodos, mas chegamos aos sábados, aos jogos não acontece a sorte, não é? Mas de qualquer maneira conseguimos dar a volta por cima e a luta continua, não é? É possível a manutenção? Sim, eu acredito que sim, senão quando vim para cá, quer dizer, se agora como não, estamos, se eu não acreditar... Ainda faltam muitos jogos. Obviamente, não é? Ainda faltam outros tantos como os que temos, não é? Agora repara, se não acreditasse nesta fase, não é? Quando peguei no projeto, então é que não acreditava, não é? Porque a equipa não ganhava, hoje em dia já temos qualidade de jogo e apresentamos qualidade de jogo e posso até dizer que os últimos 5 jogos com o Porto, com o Guimarães, fomos superiores nos jogos que disputámos na Póvoa e toda a gente viu, inclusive há registros não é, da imprensa a falar isso, não é? Fomos muito superiores e não ganhámos jogos, porque a bola bateu no posto, porque os guarda-redes faziam grandes exibições ou porque não finalizávamos da melhor maneira, portanto a qualidade de jogo apareceu, não é? Está lá e acredito piamente que vamos conseguir os nossos objetivos. Quais têm sido os adversários mais difíceis entre a primeira e agora a fase da permanência? É assim, quando chegámos éramos os últimos, não é? Como tal, todos os outros são difíceis. Mas em casa costuma ter muita dificuldade. É um bocadinho, eu por acaso também sinto isso, não é? A equipa assim, por vezes a nossa qualidade de jogo não é tão, portanto, a nível de resultados, não é o resultado expressivo. Repare neste jogo em casa com o Friamundo, ganhámos 2-0, falhámos no mínimo 10 golos, portanto, se o resultado final fosse 10-0 para o Varzim, ninguém se espantaria porque houve essas oportunidades. De facto, infelizmente não estamos com aquela pontinha de sorte na finalização. Andamos há 15 dias pelo menos a trabalhar a finalização, processos de contra-golpe, de contra-ataque, não é? Quer dizer, mas infelizmente as coisas não estão a aparecer, mas é isso que eu digo aos jogadores, vamos continuar a trabalhar, vamos acreditar, se calhar nos jogos em que menos acharmos até que nem trabalhamos para ter a vitória, vamos ter essa pontinha de sorte e lá uma vez fazer o golo, não é? Mas os miúdos são motivados, isso é que é importante. Desde que a época começou, e pegando ainda na fase em que o António chegou à equipa, tem havido algumas alterações de jogadores, mudanças, enfim, adaptações, saídas para outros clubes ou não? Assim, nós tivemos essa situação com o Zé Diogo e do Rafa que saíram, não é? O Rafa já estava connosco, o Zé Diogo estava a trabalhar com o plantel sénior, não é? Embora fosse júnior, não é? E noutra situação ainda deu uma ajuda? Sim, o Rafa ainda fez golos pelo Varzim, não é? Sentimos a falta dele quando saiu porque já era um jogador que estava identificado com o nosso processo, não é? Portanto, acabámos por ir buscar agora o Moreira de Sá, que estava no Boa Vista, embora seja um miúdo que pronto, temos cá jogadores como ele, não vem fazer grande diferença, embora seja um jogador com qualidade, mas é assim, a nossa guerra. Eu dou-lhe um exemplo, o Friamundo apresentou-se na semana passada na Póvoa com 8 jogadores diferentes daqueles que apresentou nos jogos da fase regular, isto é, portanto reforçou-se
para esta fase, não é? Como todas as equipas, não é? Se reforçaram. Para, são grupos de empresários que colocam lá jogadores, o Friamonte tinha 8, 9 jogadores. Portanto, o Varzim não pode lutar com esses argumentos, porque o Varzim é uma equipa com jogadores da terra, não é? Portanto, todos os miúdos são de cada povo, praticamente, e quase todos eles têm formação no Varzim, não é? Portanto, mas isso não é o mais importante, como eu costumo dizer. António Carlos, uma das situações que se tem visto no clube tem sido a melhoria das condições para o treino. Isto, de algum modo, ajuda a que o trabalho, enfim, os frutos do trabalho apareçam. É verdade. É assim, eu costumo dizer que o Varzim tem excelentes condições. Claro que temos ali o campo pelado e que as equipas que treinam ali acabam por... Pronto, é chato para eles, quer para os miúdos, quer para os treinadores, porque a qualidade de trabalho não poderá ser a melhor, porque as condições um campo que já não se usa nos tempos. Obviamente, não é? Agora nós, neste caso nos Júniors, e trabalhamos diariamente nos sintéticos, não é? No Municipal, e ao sábado jogamos no Municipal, que é uma catedral para nós, não é? Portanto, nós não nos podemos queixar. Obviamente que gostávamos de trabalhar durante a semana em relvado, porque jogamos ao fim de semana em relvado, não é? Mas não nos podemos queixar, porque de facto as qualidades que nos dão exigem que o trabalho também seja bom, não é? António, são mais duas questões e que têm a ver de facto com o teu ingresso no Varzim. Como é que ele se deu? Recorda-nos um bocadinho. Sim, tu que passaste por Esposende e por outros clubes. É assim, o convite foi dirigido pela pessoa do Joaquim Oliveira, do engenheiro, ainda na direção do Presidente Lopes Castro, embora já estavam na fase missionária, penso eu, e pronto, eu aceitei prontamente o convite, até porque estava a trabalhar na área do futebol, noutra área, e claro, este era o meu sonho. Para quem me conhece sabe que o meu sonho era chegar ao Varzim, e os Condes Júniors era um desses sonhos. E pronto, e acho que nem demorei 2 segundos a responder, porque foi logo afirmativo. E claro que na situação em que se encontrava o Varzim naquela altura, contactei na altura o candidato Pedro Faria, não é, alertá-lo de que iria aceitar o convite, mas com a condição de que, caso quando ele entrasse, que o meu lugar estaria à disposição, não é? Porque só assim fazia sentido, embora nem teria que fazer isso, mas acho que da minha parte, porque assim, eu gosto muito de alcançar os meus sonhos, mas acima de mim está o Varzim, não é? E o Varzim é aquilo que eu amo, é aquilo que eu gosto, não é? Sempre, desde muito novo, aprendi a gostar deste clube, e logicamente que os meus interesses pessoais nunca poderiam se sobrepor sobre os do Varzim. Na altura o presidente, agora Pedro Faria, disse que eu iria continuar a trabalhar, porque ia estar a ser avaliado, e que no dia em que achasse que não era competente para o lugar, que aí sim, ele próprio teria que tratar das situações, não é? Mas de qualquer maneira, até hoje, graças a Deus, as coisas estão a correr bem, e tenho o apoio de toda a gente. Depois disso surgiram convites, não? Não, esses convites não... As pessoas falam muito, por vezes as pessoas falam muito, e ainda há pouco tempo se falou, mas há uma coisa que as pessoas têm que perceber: que o António Carlos, enquanto estiver com o emblema do Varzim, não existe nem, como dizia o André Vilas Boas, que estava na cadeira de sonho, não é? E eu posso mesmo dizer que estou na minha cadeira de sonho, enquanto o Varzim me quiser, eu serei alvinegro até morrer. Isso. Com permanência ou com descida? Não, sempre com a manutenção. Com a manutenção. Porque eu próprio... E se eventualmente descer, António? Faltam 10 jogos. Sim, se eventualmente descer, terei que pôr o meu lugar à disposição, porque acima de mim está o Varzim, e logicamente que os meus interesses pessoais nunca poderão, mais uma vez, voltar a repetir isto, não podem sobrepor sobre o Varzim, ainda para mais sendo o Varzim, não é o clube que eu gosto, não é? Agora, claro que nem me passa pela cabeça, porque sou uma pessoa de fé, e não me passa pela cabeça outro objetivo que não seja a manutenção, e espero bem que seja antes de algumas jornadas do final do campeonato, até porque, como eu costumo dizer aos jogadores, neste momento estamos, desde que eu entrei cá, estamos a jogar sob pressão, não é? Porque precisamos dos resultados, não é? Precisamos de pontos, e espero rapidamente resolver essa situação para podermos começar a desfrutar dos jogos em si, não é? Porque de facto, desde que eu entrei, estes miúdos, e temos que lhes louvar a capacidade, não é? Porque não é fácil jogar, e ainda hoje comentava com alguns deles que treinei, por exemplo, por onde passei praticamente, e o João acompanhou algumas equipas por onde eu estive, sempre lutei por subir, não é? E a pressão existe, o ter que ganhar também existe, não é? Porque no Esposende passamos N de jogos a ganhar, e a pressão de termos que ir para os jogos e ganhá-los, não é? Porque temos que subir, é uma pressão, mas é uma pressão saudável, não é? A pressão de estarmos a lutar para não descer, acredite, são noites sem dormir,
são nervosismo, a família paga com isto, porque é o stress. É um stress, é quase como uma pessoa que tem dívidas e não tem dinheiro para as pagar. É um bocadinho isso. Portanto, é isso. Mas depois tem o outro lado bom, não é? Portanto, o Varzim é um clube grande, é o orgulho de dizer que pertencemos a esta família varzinista e depois olhar para a seleção nacional, ver os nossos jogadores ali, outros treinadores que já os treinaram, é o orgulho de qualquer um, e acho que nisso o Varzim é um clube enorme. E eu às vezes costumo dizer entre os meus amigos dos clubes grandes, não é, que eu também terei num grande Portugal, não é? Porque para mim o Varzim é o quinto de Portugal e ponto final parágrafo, não é? António, muito obrigado por teres vindo ao Flash Desportivo, e o Flash Desportivo volta para a semana.